Bom, vamos começar então a falar de alimentação, porque a gente saiu aí de um período, saiu não, tá entre ele ainda, porque tem sempre o restinho da comida lá do dia 24, né? Então muita gente meteu o pé na jaca. E agora? Me perguntaram também, né, quais eram as minhas dicas para agora, para essas festas. E eu falo assim, eu sou dessa linha, Wander. Na realidade, você teve 365 dias para se cuidar, né? Uhum. Então não adianta você na ceia de Natal, na virada do Ano Novo, você pensar em dieta. Você faz isso durante os 365 dias. Agora eu falo para os meus pacientes, né? Boa. Fique mais à vontade, inclusive eu coma as coisas diferentes, porque na realidade o que determinou como você tá agora é o que você fez o ano inteiro, não é verdade? Sim. Então não é uma festa, 2 festas no final do ano que vai fazer com que você não tenha saúde, com que você engorde, é o que você fez o ano inteiro. E o que pesa mais, a bebida ou a comida? Nossa, pergunta difícil, os dois. Ó, você viu? É, Tô ficando bom nesse negócio aí. Os dois vão pesar na balança. Porque a bebida alcoólica, o álcool, ele é tóxico pro nosso, em excesso, né? Pro nosso fígado, para as nossas Não, células. pouco também é tóxico, não é só em excesso. Eu acho que, né, Exatamente, não vai ser até mesmo com moderação, ele consegue ser tóxico, consegue ainda atingir alguns órgãos ainda. Se você for ver pela nutrição funcional, que é a minha primeira pós, você vê muito essa questão da detoxificação. E que o etanol, ele lesiona as células tanto intestinais como do fígado e cerebrais também. Mas é claro que se você leva um estilo de vida, que nem você falou, você faz exercícios físicos, cuida da alimentação, tá bem suplementado, você tomar uma bebida alcoólica uma vez ou outra, não é isso que vai fazer você adoecer, né, ou engordar. Mas aí, bom senso. É claro que as pessoas querem beber bastante, mas isso não é saudável beber bastante. Não adianta, né? A gente tem os estudos provando aí, né? Tem gente que começa o final de semana na quinta-feira já com a cerveja, na sexta vai acelerando, quando chega no domingo vai tirando o pé, mas já tá destruído, né? Exatamente. E a gente que trabalha com muitos exames laboratoriais, você vê alteração nas enzimas hepáticas, né? Desses excessos com bebida. Então, tem que cuidar, né? Bom, então o segredo então não é não é segurar a onda agora nesse período. O segredo então são os outros 300 e tantos dias, né? Exatamente, mas eu digo assim, não é todos os dias, assim, na festa do Natal e do Ano Novo, né, tá um pouco livre, mas é que nem Natal, que nem hoje a gente volta já, se alimentar bem, tomar suquinho verde para quem é de suco verde, tomar água com limão para quem é de água com limão, frutinhas, muita hidratação, né, vida que segue. Mas chegou Natal, Ano Novo, relaxa um pouquinho, no dia seguinte volta, né, pra alimentação. Pra dieta tentar saudável. recuperar esses excessos, né? Olha, a gente tá falando de que, olha quanta gente correndo na rua. Pode olhar ali, olha lá. Quanta gente. Tá passando um batalhão de pessoas que estão... Mas com sol desse, né? Ah, mas tá. Agora é a hora, viu? Agora é a hora. Que Depois das delícia. 9 fica complicado. Agora é a hora. Mas então, bom, voltando então na alimentação, muita gente tem as tabelas de calorias, aquela coisa toda que você pode substituir A por B, C por D e tal. Dá uma geral de substituições que a gente pode fazer para a gente poder ficar assim. Por exemplo, a pessoa comeu arroz, tá? Comeu arroz, aquelas 2, 3 colheres de arroz. Tá. O que depois ela pode completar para não ficar assim tão calórico o prato? Se bem que 3 colheres de arroz já arrebentou, cara, mas e aí? Olha, isso eu vejo muito na nutrição e eu também já fui assim, tá? Na época que eu fui aeromoça, eu fazia dieta. Depois que eu comecei a estudar, entender um pouquinho mais sobre nutrição, principalmente na pós de nutrição funcional, que eu parei de fazer dieta. Porque enquanto a pessoa estiver se preocupando com o valor calórico da alimentação, ela vai continuar tendo dificuldade para emagrecer. Então, você tem que parar de pensar em calorias. E eu entendo porque eu também vim engessada com essa questão de calorias. Eu já vi várias pessoas, né? É trocar calorias por qualidade nutricional. Então, quando eu entendi isso, eu parei de fazer dieta. Então, você não precisa se preocupar em tabelas, tá, Wander? Inclusive, com essa questão aí de low carb, o pessoal em contagem de carboidratos, fica muito parecido com calorias. Então, primeiro você tem que entender o conceito. Você tem que entender os fundamentos. Na questão nutricional é o seguinte, você tem que parar, antes de você pensar em tabelas,
para trocar alimentos de verdade por alimentos... Aliás, tirar os alimentos embalados ao máximo da sua alimentação, trocar por uma alimentação mais natural. Inclusive, eu até tenho alguns passos aqui, a gente não vai conseguir falar todos eles aqui, mas eu tenho alguns passos para, que nem a gente falou, de como começar, né? Se você quer mudar a alimentação e não sabe por onde começar, é tanta informação. O que eu faço, Nutri? Eu passei 2019 comendo mal. O que eu faço para começar em 2020 já melhorar minha alimentação e emagrecer? Você, primeiro, procurar por alimentos que tem na feira. Então, assim, uma grande dificuldade das pessoas de irem à feira é porque a vida é corrida, elas não têm tempo. Então, coloca na agenda e procura encontrar qual que é a feira mais próxima do local onde você mora e vá à feira. É a oportunidade de você conhecer os agricultores, saber quem usa agrotóxico, quem não usa, e começar a comprar alimentos de verdade. Por quê? Por exemplo, se você na tua alimentação você come muita salada, né? Você, nossa, Nutri, se eu comer muita salada, eu vou engordar. Aí com essa questão de low carb, o pessoal, cenoura, beterraba, engorda. Não, porque assim, por mais que você coma bastante esse tipo de alimento, pelo perfil anti-inflamatório, perfil de antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras que tem, ele faz, consequente, por mais que tenha calorias, ele faz você emagrecer pelo perfil anti-inflamatório que tem esses alimentos. Então, ao invés de você pensar em calorias, primeiro, pensar em valor nutricional. E outra coisa, a pessoa às vezes fala assim, eu como salada todos os dias. Quando você vai observar o que ela está comendo, é sempre a mesma coisa. Uhum. Então, tudo bem você adorar alface e tomate, mas você tem que ter uma maior variedade. Alface e tomate não vai ser fonte de tudo. E as nossas células são formadas de nutrientes. Se você não fornecer essa variedade de vegetal verde escuro, alimentos alaranjados, vermelhos, roxos, você não vai fornecer todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Então, antes de você pensar em tabela, pensar em variedade, alimentos com colorações diferentes e todos os dias incluir esses alimentos na alimentação 2 vezes no dia no mínimo. Entendeu? Entendi. Isso é muito mais importante do que qualquer tabela de calorias. Mas, no caso de legumes e verduras, qual tipo de nutriente que tem? Por exemplo, você vai ter que completar depois com uma proteína. É mais fibra isso aí, não é? Essa também é uma ótima dica para você dar os seus primeiros passos. Você tem que colocar ali umas proteínas. Sim, uma das observações que as pessoas estão engordando muito, por mais que se fale em low carb, as pessoas não conseguem fazer low carb, é o excesso de carboidratos. Né? Então, a proteína, essa é uma dica de ouro. Né? Principalmente quando eu estudei nutrição esportiva, eu entendi mais essa questão. A proteína, se você procurar incluir fontes de proteínas em todas as refeições do dia, isso vai aumentar a sua saciedade, ok? Proteína é um alimento que, pela sua digestão, você gasta mais calorias. Então, quer dizer, você gasta mais calorias digerindo a proteína, né? E isso faz com que você também mantenha a tua massa muscular, que é o tecido mais nobre que a gente tem, que é o que faz a gente ter um metabolismo bom. Então, eu vejo que as pessoas muitas vezes estão comendo muito carboidrato, por mais que elas falem low carb, o carboidrato aumenta o apetite e ele faz com que você engorde também, dependendo do tipo de carboidrato. Então vamos dividir aqui, vai. 5 alimentos que são fibras, assim. Fontes de fibras são carboidratos, Sim. ok? Mas são carboidratos bons. Tá, sim. Então, você inclui, por exemplo, batata doce. O pessoal fala muito em batata doce. Eu como bastante. Batata doce, ele é um alimento que tem fibras. Ele não e é carboidrato. Isso, que são carboidratos. Então, ele melhora, inclusive, a tua parte hormonal, porque ele vai liberar o carboidrato aos poucos no seu organismo, aumenta a sua saciedade. É um alimento rico em nutrientes, né? Então, esse é um. O segundo, eu sou muito a favor de você incluir todos os dias algum tipo de fibras que tem em sementes. Então, você inclui, por exemplo, ou linhaça, chia, ou um farelo de aveia, psyllium. Pelo menos uma colher de sopa todos os dias, também uma fonte de fibras, que vai melhorar o teu metabolismo e tua saciedade. Bacana. Uma outra fonte de fibras é a salada. As saladas são fontes de fibras. Então, você também incluir saladas na sua alimentação.
Frutas. Eu vejo um grande preconceito com frutas. O pessoal começou a falar de fígado, esteatose hepática, da frutose. Não é bem assim. Você tem que comer muita fruta para que isso seja ruim para você. Então, você incluir todos os dias frutas na alimentação, 3 tipos de frutas, também seria uma ótima opção. E, em quinto lugar, você incluir... Porque você falou do arroz, né? Eu não tenho problema comer arroz, ainda principalmente essa quantidade, você falou em 3 colheres de sopa, e pode ser o arroz branco. Mas aí você tenta balancear usando as leguminosas, feijão, ervilha, né, lentilha, grão de bico. Aí você quebra um pouquinho Essas são as fibras, ok? Isso. Agora, carboidrato que é um veneno pro organismo. Farinha branca. Farinha branca, ou seja... Eu vou mais além, né? Então, farinha de trigo. Pão, bolo... Isso. Mas e o macarrão? Também é farinha de... Depende, né? Se você for comprar... Você pode trocar, né? Macarrão é um alimento do atleta. Então, ele é o alimento do atleta, mas tem substituições para isso. Porque eu lembro que eu conversei com você, Wanda, outro dia pelo WhatsApp, pra gente falar sobre a pauta da nosso tema de hoje. O glúten presente, principalmente no trigo, ele aumenta inflamação e dores. Né? Então, peraí. Então, antes da gente entrar nesse tópico aí, 5 carboidratos, então, que você não recomenda. Vai, o pão, a farinha branca... Olha, quando eu falo não recomendo, não quer dizer que você não precisa comer nunca, então, tá? De 1 a 10, ele tem a nota menos... Diminuir. Notas pequenas, vai. De 1 a 10, ele tá ali na nota 2,5, 3, vai. Farinha de trigo, primeiro. Açúcar. Refrigerantes. Também. Tem muita gente viciada em refrigerante, até porque alguns refrigerantes têm cafeína na composição e vicia mesmo. Então as pessoas ficam viciadas. Refrigerante, suco de caixinha... Suco de caixinha é água com açúcar. Entendi. Também. Tá. Então suco de caixinha entraria aí também. Aí eu quero incluir nesse rol aí de refrigerante, suco de caixinha, cerveja e o próprio refrigerante. Cerveja, seriam 3 cerveja coisas. também, bem lembrado, cerveja também. Porque cerveja, ela contém carboidratos, contém glúten e contém o etanol. Então, também é uma coisa que atrapalha bastante na saúde e no emagrecimento. Entendi. Aí temos 5 carboidratos. Fechou, então.